Essa é a terceira lei de Comande Sua Vida com o Poder da Mente, onde o autor fala o seguinte, ó. A vida do universo, dotada de força criadora, age de acordo com o que nela se imprime. Age de acordo com impressões, ideias, conceitos, etc., fortemente gravados em sua mente. O homem é o maior ser entre todas as criaturas. É muito importante entender isso aqui. Você é o maior ser entre todas as criaturas. Isso te coloca como um ser melhor do que as outras criaturas? Não, mas te coloca como responsável sobre tudo aquilo que há no universo, tá? Você é o maior ser de todas as criaturas porque você é um ser de consciência, consciencial, né? Você tem consciência, o que te difere das outras criaturas. Mesmo que as outras criaturas tenham algum nível de consciência, não se compare à do homem, tá? Não tem como comparar a do homem. A gente pode olhar, por exemplo, as formigas, né? Ali a gente entende quando olha, assim, por exemplo, um grupo de formigas trabalhando juntas, carregando, né, alguma coisa juntas, a gente consegue perceber que ali tem uma certa consciência, um certo nível de consciência, tá? Caso contrário, elas não se organizariam daquela forma tão perfeitamente bem para fazer com que aquele trabalho, né, aquele objetivo fosse realmente manifestado. Então, entender isso é fundamental. O homem é o maior ser entre todas as criaturas. Isso não te coloca acima de nenhuma criatura, porém torna você o responsável sobre tudo que está no universo, tá? Assim, o espírito do universo, manifestando-se sobre a forma de ser humano, tem visão consciente de si próprio. Então, você tem consciência, lembra que eu falei que você é um ser consciencial? Você é um ser consciente sobre si próprio. Dentro de você tem uma inteligência divina, né, que faz com que o seu corpo funcione, tá? Faz com que, por exemplo, você não precise pensar para respirar. Você não precise, eu quero agora que meu coração bata. Você não precisa fazer isso. Existe uma inteligência dentro de você que faz isso acontecer, sem você pensar que deve fazer isso, né? E você tem essa consciência, tá? De que há essa inteligência divina dentro de você. Se você não tinha até agora, agora você tem. O ser humano é espírito que, originando-se de algo sem forma, manifestou-se sob uma forma. Veio de um mundo onde não existe tempo e apareceu em um mundo regido pelo tempo. Veio de um mundo que transcende o espaço e surgiu em um mundo sujeito a limites de espaço. Mesmo nesta vida, o ser humano continua sendo essencialmente espírito e, por isso, não perdeu o poder de invocar as forças da sua fonte espiritual. Isso aqui, cara, é um conceito muito louco, mas eu vou tentar explicar para vocês. Nós somos frutos, né? A imagem e semelhança desse ser que criou o universo, tá? Que criou o universo. Essa inteligência espiritual, né? Essa mente espiritual. E essa mente espiritual, ela é um espírito, tá? Então, nós somos frutos disso. Então, nós somos espíritos. A sua verdadeira imagem, ela é espírito. Isso que você vê todas as vezes que você olha, por exemplo, no espelho, não é quem você é. Isso é um avatar. Isso tem prazo de validade. Isso, por exemplo, olha o que ele escreveu aqui, olha o que ele está dizendo. O ser humano é espírito que, originando-se de algo sem forma, você veio, né, a sua origem é de algo sem forma, tá? Que é essa mente espiritual. Manifestou-se sobre uma forma. Veio de um mundo onde não existe tempo, tá? Nesse mundo espiritual não existe tempo, tá? E apareceu um mundo regido pelo tempo. Em que mundo que o tempo, a gente conta o tempo? É aqui, certo? No plano físico. Então aqui, quando você saiu do mundo espiritual e você manifestou, né, a sua forma, que é o seu corpo físico, no plano físico, você teve que obter uma forma. Caso contrário, você não teria como vir para cá, né, gente? Aqui são só as coisas materiais, fenomênicas. Então, o seu corpo é isso, seu corpo é material, é fenomênico. Caso contrário, não teria como você, por exemplo, experienciar o plano físico, tá? E aqui a gente consegue fazer o quê? Aqui tem tempo.
certo? Aqui o tempo, ele controla, por exemplo, o dia, certo? E aí, ó, veio de um mundo que transcende o espaço e surgiu de um mundo sujeito a limites de espaço. Então a gente vem, por exemplo, de um mundo que ultrapassa o espaço. O nosso mundo, aonde o nosso espírito, de onde o nosso espírito é realmente, da onde nós somos realmente, não tem essa coisa de limite, né? De limite de espaço, né? Por exemplo, tamanho do planeta Terra tem um limite, certo? Tem um limite. O seu corpo, ele tem um limite. Tudo tem um limite. Se você olhar para as coisas aqui no plano físico, ela tem um limite. Mas nesse plano espiritual não tem limite, tá? Então essa é a sua essência. Isso é o que você é. Você é um ser espiritual, você é um ser consciente, tá? Você tem uma consciência dentro de você, que é uma parte, um fragmento, tá? Dessa fonte criadora, dessa mente espiritual. Mesmo nesta vida, o ser humano continua sendo essencialmente espírito. Por quê? Porque o corpo carnal ele pode até morrer, ele pode até adoecer, mas você não adoece. A sua essência não morre, a sua essência não adoece. Isso não existe, porque o seu espírito está alojado dentro desse avatar. E esse avatar não é quem você é, tá? E por isso não perdeu o poder de invocar as forças da sua fonte espiritual. A partir do momento que você toma essa consciência para si, de que você não é esse corpo, que esse corpo sim, ele tem limite. Esse corpo sim tem tempo, né? Tem prazo de validade, mas você não. A partir do momento que você, o seu ser verdadeiro, se manifesta, você toma consciência de quem você é de verdade, você toma o seu poder novamente. Você se reconecta com a fonte, tá? Que é essa mente criadora, né? Que está o tempo inteiro criando, e você começa a invocar o seu poder novamente, tá? E a manifestar os seus desejos, por exemplo, a vida que você tanto quer, tá? É assim que funciona. Eu até botei aqui, eu fiz uma explicação, eu quero mostrar para vocês. É assim, ó. Vamos tentar enxergar isso aqui. Vamos supor que a fonte seja todo esse quadro, imaginando que a fonte ela não tem limite, tá? Esse quadro, é porque eu não tenho como desenhar algo sem limite. Então esqueça as bordas, tá bom? Vamos supor que a fonte ela seja infinita, porque ela é infinita, não tem limite, tá? Lembrando que o autor acabou de falar, né? Não tem limite de tempo, não tem limite de espaço, tá? E aí a fonte, ela nos criou. Aqui tá você, tá? Você está dentro dessa fonte e você faz parte dessa fonte. Dentro de você existe um fragmento dessa fonte. Então tudo é essa fonte, tá? O universo, o plano físico, tá? O plano físico, ele também está dentro dessa fonte, dessa mente espiritual, tá? Só que aí, essa mente espiritual ela quis se manifestar no plano físico. O que ela vai fazer? Ela vai botar você aqui dentro, ela vai te manifestar dentro do plano físico com o quê? Com o corpo físico. Porque só assim você consegue criar, né? Aqui nesse plano físico, nós criamos como? Através de coisas físicas, certo? Por exemplo, se você pensa, eu quero criar agora, eu tenho uma ideia, eu quero criar, sei lá, gente, eu quero criar um carro. Aí você teve uma ideia, você contratou a equipe, as pessoas e tudo mais, abriu lá uma empresa, uma indústria e fez lá o carro, certo? É isso, físico. Então tudo que está aqui dentro desse plano, ele precisa ser físico, inclusive o seu corpo, para você produzir de forma física, tá? Então entenda isso. E você cria como? Através do quê? Dos seus pensamentos. Seus pensamentos, eles são ideias, são palavras em formas de ideias, tá? Então tudo que você pensa, você manda por vibrações, tá? Para essa fonte espiritual, que a essência dela é uma essência criadora, ela está criando o tempo inteiro, ela está criando e ela vai criar cada vez mais, tá? Então você manda esse pensamento cada vez mais fortalecido, né? Ali, com aquele desejo ardente, ela entende, ela capta essa informação, o que ela faz? Ela manifesta onde?
no plano físico. Lembrando que aqui, gente, é o plano espiritual, tá? Essa mente universal, essa mente espiritual, ela está no plano espiritual. Então, antes de você criar, por exemplo, no plano físico, você cria na sua mente, que é o seu plano espiritual, é o seu plano espiritual. E aí, essa mente universal, né, essa mente espiritual capta essa informação e você já criou essa ideia no plano espiritual, que é o plano mental. E aí, é só um processo para ela manifestar no plano físico, tá? É assim que funciona esse processo. Por isso que quando a gente está mentalizando, né, tá fazendo afirmações, e pode ser que demore um pouquinho por conta das crenças que a gente carrega no subconsciente, né, das convicções e tudo mais que acabam atrapalhando, que são negativas, né, que vão contra o desejo que a gente quer, né, contra a essência do desejo que a gente quer, isso acaba impedindo e demora, e acaba demorando, né? E aqui, por exemplo, como a gente tem validade, a gente acha que as coisas têm que correr muito rápido, né? Prazo de validade, que tudo que tem aqui vai acabar em algum momento, então a gente quer que tudo corra, tudo seja agilizado. Só que o tempo é diferente, o tempo espiritual para o tempo do plano físico, tá bom? Então tem que ter paciência, fazer a limpeza mental todos os dias, fazendo as mentalizações, as afirmações, para que você consiga manifestar o seu desejo no plano físico, tá? Da matéria, no fenomênico. Então vamos continuar. Ó. Devemos, pois, nos conscientizar de que, quando o ser humano elabora um pensamento, conta com o apoio das forças do universo, tá? Essa força, ela nunca vai se opor a um pensamento seu. Se for um pensamento forte, de desejo, ela não vai se opor. Não é à toa que a gente acaba criando, né, na nossa realidade infortúnios, escassez, coisas que a gente não quer criar, tá? Lembrando que quem faz essa projeção é a nossa mente, tá bom? A fonte ela apenas cria, ela é apenas criadora. Ao compreendermos essa verdade, entendemos que não existe no universo nenhuma vontade que se oponha à vontade do ser humano, que foi o que eu acabei de falar. Se existisse no universo uma vontade que oferecesse oposição à vontade do ser humano, seria impossível conseguir que a mente do universo nos proporcionasse o que desejamos. Então entenda aqui uma coisa. Aqui está dizendo que tanto faz, tá? Se o seu desejo é por algo positivo ou algo negativo, isso vai ser manifestado. Você vai ver isso no plano físico de qualquer forma, tá? Você pode, por exemplo, observar a forma como você está pensando sobre você mesma. Quais são as suas crenças e convicções sobre você mesma? Se você acredita que não é merecedora, tudo à sua volta vai fazer com que você tenha cada vez mais certeza de que você não é merecedora, tá? Porque essa mente universal, ela apenas aceita aquilo que você está mandando para ela como uma energia vibracional. Qual o tipo de energia que você está mandando para o universo? Você é capaz, você é merecedora, você, por exemplo, está pronta para receber esse seu desejo? Qual é? Né? É importante que a gente tenha isso em mente. Podemos contar com o apoio do Espírito do Universo, sempre disposto a concretizar os nossos desejos. Tá? Então, ele não vai se opor nunca a um desejo nosso. Se é um desejo ardente, latente, isso vai vir para o plano físico, vai ser manifestado. Então, precisamos ter muita atenção nos nossos desejos, né? Nos nossos anseios, por exemplo. Qual energia você tem vibrado a maior parte do seu dia? Eu tenho tido muito medo, eu tenho me sentido muito ansiosa, né? Tenho me sentido melancólica, triste. Então você precisa se reorganizar internamente, você precisa limpar a sua mente subconsciente, tá? Fazer as mentalizações para que você pare de mentalizar isso, porque a partir do momento que isso se torna latente dentro de você, esse medo, ele se torna cada vez maior, é isso que será gravado na mente do universo. E quanto mais você vibra nisso, mais dessa vibração você emana e mais disso você acaba absorvendo, né? Acaba ressoando e você vai ver isso, cara,
constantemente na sua realidade, com situações, pessoas que vão surgir na sua vida, para fazer com que você tenha cada vez mais certeza de que isso é real, de que esse sentimento é real, entendendo que você não é isso, tá? Quem faz você se ver dessa forma, pensar dessa forma, é a sua mente. Você não é esse ser. Comece a falar para você que você é um ser magnífico, que você é como Deus, que Deus é único, Deus é muito poderoso, e que Deus, como ele é próspero e abundante, você também é próspero e abundante. Comece a repetir isso para si mesma, para romper com esse estado mental negativo, tá? Então, qualquer que seja o pensamento por nós impresso em sua mente, o espírito do universo não contrapõe ao nosso desejo e o seu próprio objetivo. Qual é o objetivo dessa mente universal? Já falei, né, na aula anterior. É de criar, ela está sempre criando, ela vai sempre criar. Esse é o objetivo dela. E o que faz ela criar? Se você está aqui vendo esse vídeo, então você está aqui como uma representação dela. Você é uma forma dela se experienciar nesse plano. Então você cria através dos seus pensamentos, tá? Da sua mente subconsciente. Quanto mais você pensa sobre algo, mais desejo você cria sobre esse algo e mais isso se fortalece como vibração, mais essa vibração, né, energia você está mandando para o universo. E como essa mente espiritual, ela é criadora, ela vai absorver isso e vai criar isso no seu mundo, tá? No seu mundo individual, no plano físico. Isso porque a mão criadora dele constrói este mundo de acordo com a forma elaborada pelas vibrações mentais do ser humano. Qual é a vibração mental que você mais tem se conectado ultimamente? Lembrando, gente, que tudo é criado primeiro no plano mental, que é o plano espiritual, tá? Então, o que você tem criado, né, mentalizado, visualizado, afirmado a si mesma, tá? Lembrando que a mente, ela afirma o tempo inteiro, tá? Então, você acaba, por exemplo, falando, né, através de palavras, através de afirmações, podem ser elas negativas ou positivas, mentalmente, o dia inteiro, tá? Então, é bom observar como é que estão seus pensamentos. Eles estão mais negativos ou com maior qualidade, mais positivos. Como que tá a sua conversa interna? Ela tá mais destrutiva, autodestrutiva ou construtiva? É importante que você olhe para isso, lembrando que tudo que você pensa, tudo que você fala, os seus conceitos, as suas crenças sobre si mesma é o que está criando a sua realidade. Se você olha para fora, tá? E não está gostando do que tá vendo, pô, eu olho e tô vendo escassez, cara, eu tenho certeza que não é essa vida aqui que eu mereço ter, mas eu estou vivendo. Então, o que você precisa fazer? Se primeiro você cria na mente, certo? Que é o plano espiritual, para depois você ver isso na matéria, no plano físico, manifestado no plano físico, o que você precisa fazer? Você precisa mudar o seu plano mental, você precisa alterar a qualidade, o produto que está na sua mente, tá? Para que você veja isso com o tempo, é um processo manifestado na sua realidade. É a mente dele que sempre age de acordo com as vibrações mentais por nós geradas. O espírito do universo atende ao nosso desejo, qualquer que ele seja, tá? E cria as coisas e situações desejadas, usando como molde as vibrações mentais recebidas. A gente acha que, eu tô desejando muito mudar minha vida, ter dinheiro, e eu não estou vendo isso, então isso aqui não funciona. Não, na verdade olha para suas crenças, tá? Olha para suas crenças. As suas crenças, elas que formam os seus pensamentos e a sua conversa interna. É a forma como você se vê, tá? São as lentes que você se vê e vê o mundo. Olha para suas crenças, tá? E vê o que você pensa sobre si mesma. Seja, sinceramente, seja assim, honesta quando você fizer esse exercício. Seja honesta. O que você ouvia, por exemplo, dos seus pais quando você era pequenininha com relação a dinheiro? Qual era o tratamento, né, que os seus pais davam quando eles tinham acesso ao dinheiro? Como eles se comportavam? Né? Como o dinheiro ele fluía na vida dos seus pais? Certo? Como que, por exemplo, era a relação dos seus pais? O que você via, o que você sentia dentro desse ambiente onde você mais passou o tempo? Que às vezes eles não falavam, né? Mas você conseguia, por exemplo, perceber na energia do ambiente, tá? Como nós somos
seres que se conectam com vibrações, às vezes os adultos não brigam, mas, né, que eles não querem transparecer isso para as crianças, para os filhos, porém, a energia ela é pesada e você capta isso para você e leva isso para sua vida, tá? A gente se comunica através de energias também, tá? Então não é só falado, às vezes você vira e fala assim, pô, mas meu pai não me falava que a gente tinha grana curta, né, quando eu era pequena. Porém, eu sabia que ali tinha algum problema com o dinheiro, né? O dinheiro não sobrava, ninguém falava nada, mas eu de alguma forma eu sabia. Isso é o quê? É isso, gente. É energia, são as vibrações que você capta. Às vezes você era tão pequena que não tinha nem como ter essa consciência, mas teve, né? Você acha que não tem essa consciência, porém você tem, por isso que você captou essa informação, tá? Então é importante que você faça essa, que você volte, né? Que você olhe lá para trás e que você entenda como era a sua vida quando você era pequena, porque a gente carrega as nossas crenças, as nossas convicções, as nossas memórias, elas são de lá de trás, tá? Então, para fazer com que elas percam a força, a gente precisa entender e ir na essência disso. É muito importante. Olhar para trás, fazer essa reflexão, falar, pô, isso aí eu acabei sendo programada para agir dessa forma por consequência disso. Então você já se conscientizou, você já jogou luz aí, agora eu vou mudar. Agora eu vou mudar. Você pode até não ser responsável, você não é responsável, tá? Pelas crenças que colocaram em você, isso é um fato. Você não é responsável pelas crenças que colocaram em você, pelas convicções que colocaram em você, pela essa programação que colocaram em você. Porém, você é responsável por decidir se você quer continuar com elas ou não. Se você quer continuar, por exemplo, criando a sua realidade, tendo como base essas crenças. Se você olha hoje para sua vida e ela não tá boa, ela não tá do jeito que você quer estar, então essas crenças elas não são boas. E entenda que você não é, cara, você não é essas crenças, não é essas crenças, tá? Essas crenças elas não são suas. Transforme essas crenças. Você tem total capacidade para fazer isso, ok? Então o espírito do universo atende ao nosso desejo, qualquer que ele seja, tanto positivo quanto negativo. Ele vai atender porque ele é criador. Então se você ficar pensando, por exemplo, besteira o dia inteiro, e isso se tornar um desejo para você dentro do seu subconsciente, mesmo que você não perceba que isso seja um desejo, isso vai se manifestar na sua realidade de alguma forma, tá? De alguma forma. E crie as coisas e situações desejadas, usando como molde as vibrações mentais recebidas. Eu lembrei agora do que eu ia falar, né? Que aqui tá dizendo. E crie as coisas e situações desejadas. Às vezes a gente fica assim, mas eu não desejo isso que eu tô vendo na minha realidade. Né? O que eu desejo, eu mentalizo tal coisa. Não, não. No fundo, os seus desejos é o quê? São pelos medos, né? O medo dentro de você, ele é tão latente que ele se torna um desejo de, por exemplo, eu preciso me proteger. Olha isso. Eu preciso me proteger para que nada aconteça comigo. Então esse, na verdade, é o seu desejo. O seu desejo, ele só está maquiando o quê? O medo. O medo do quê? O medo, por exemplo, de perder alguma coisa, perder alguém, ou não perder mais dinheiro, entende? Então precise entender qual é esse molde que você está projetando vibracionalmente, tá? Na sua mente, que está mandando essa mensagem para essa fonte universal, essa fonte espiritual, né? Essa mente criadora que está criando mais disso e acaba que não cria aquilo que você quer, tá? Devemos saber que os nossos pensamentos, sejam de que tipo forem, são gravados com maior ou menor intensidade na mente do universo, que rege a criação. Você deve se conscientizar de que, aplicando conscientemente em sua vida esse conhecimento filosófico, poderá, através de mentalização, imprimir a imagem do objeto de seu desejo na mente do universo que rege a criação, e fazer com que a força onipotente do universo transforme essa imagem em presença concreta. Isso aqui é bem bacana porque fala, né, sobre tudo o que a gente vibra com muita intensidade, tá? Por um período, isso se tornará real, né? Isso se tornará uma realidade. Vai ser manifestado na nossa realidade, com certeza. Então, o que é importante ter em mente com relação a isso aqui?
poxa, a minha mente ela tá sendo muito negativa, né? Ela tá muito negativa ultimamente. Eu tenho passado por situações que realmente estão me desafiando demais. E eu não tô conseguindo, por exemplo, segurar a onda e deixar a minha mente vibrar, né, em energias mais elevadas. Então você precisa se conscientizar disso, tá? A primeira coisa que você tem que fazer é se colocar no momento presente a maior parte do tempo. E no início, gente, no início, olha, quando a gente tá com a mente muito, muito negativa, quando a gente tá muito identificado com essa mente, né, aterrada na matéria, é normal que esse trabalho de início ele faça com que você coloque mais energia para se manter no momento presente, tá? O que eu, sinceramente, indico para vocês, porque isso já aconteceu comigo, eu venho desse processo, inclusive, é que vocês, por exemplo, criem, tá? No dia de vocês, durante o dia, tempos, né? Alguns momentos, por exemplo, em vez de você fazer isso uma vez, você faz isso 4 vezes. Porque é uma coisa rápida, porém é uma coisa que surte muito efeito, a mentalização. Já que você não consegue segurar por si só a sua mente no momento presente e parar de ressoar com essa negatividade mental, você cria mais momentos onde você vai criar essa energia, essa vibração mais alta, tá? De forma intencional e consciente, tá? Mais tempo, né? Mais tempo não, mais vezes ao dia, para que você consiga começar a remover esses lixos mentais, que acaba fazendo com que você se identifique cada vez mais com a sua mente, né? E faça com que a mente cada vez mais esteja identificada com esses problemas e você acaba se identificando cada vez mais com ela, tá? Então, isso, cara, é a primeira coisa que você deve fazer, tá? Durante o seu dia, criar mais momentos, em vez de ser um ou dois, tá, eu faço isso de manhã, mentalização, e à noite antes de dormir. Só que eu tenho sentido a minha mente muito negativa e eu tenho projetado isso com muito mais frequência na minha realidade, eu tenho percebido, tá? Então o que você faz? Em vez de fazer só de manhã e à noite, como você não está conseguindo sustentar a mente lá em cima, um padrão mental mais elevado, você coloca mais momentos durante o seu dia. Então eu vou fazer isso de manhã, vou fazer isso antes do almoço, vou fazer isso depois do almoço, vou fazer isso à tarde, vou fazer isso antes de dormir. Gente, eu fazia isso, tá? Quando eu tava no fundo do poço, tá? Com a minha mente, porra, muito negativa. Eu fazia exatamente isso. Essas mentalizações, elas não, né, duram 2 minutinhos, 3 minutinhos. Então era isso, eu acordava, eu fazia. Aí tomava café, acabava de tomar café, tomava meu banho, me arrumava, fazia. Aí antes de almoçar eu fazia, depois de almoçar eu fazia, à tarde, né, lá com umas 3h30 eu fazia. E aí antes de dormir eu fazia também. Por quê? Porque eu queria me livrar daquilo, eu queria romper com aquela negatividade, né? Porque eu estava criando aquilo na minha vida, eu não queria mais criar aquilo na minha vida. Não estava dando mais para mim. Eu já estava já assim muito desgastada com aquilo, né? No fundo do poço mesmo, né? Quando eu me conscientizei de que eu que estava criando aquilo, eu falei, não, acabou, acabou. Eu vim até aqui sem ter a menor consciência do que eu estava fazendo. Agora que o que o meu eu verdadeiro está me ensinando, está me mostrando, né? O que eu devo fazer, por que eu vou recusar isso? Eu vou aceitar e vou fazer. Porque o gasto de energia, gente, é o mesmo. Você se manter nessa vida negativa, o gasto de energia, meu Deus do céu, é impressionante, é muito alto. Né? E a conta ela é muito alta no final. Ela é muito alta. Então o que eu pensei? Eu falei, poxa, tô sofrendo aqui pra caramba. Tô sofrendo muito. O que eu vou fazer? Eu vou pegar tudo que eu tenho, que não é muito, né? Toda a minha energia que eu tenho, que na época não era muita, né? Eu tava sofrendo muito, muito mesmo, criando coisas assim que eu posso dizer que eu tava ali eu dei de cara ali com os meus demônios, sabe? Com os meus demônios. Mas, sinceramente, aquilo ali foi o que me fez acordar para a vida. Então, não foi 100% ruim, tá? Não foi 100% ruim. Eu comecei a construir as ferramentas que eu precisei para conseguir transformar aquilo e transformei, tá? Então, é isso que a gente está fazendo aqui também, tá? Tá reprogramando, né?
essa programação que enfiaram dentro de você e fazendo com que você crie, por exemplo, escassez, com que você perca a energia do seu corpo, que você fique a maior parte do tempo preocupada, triste, né, magoada, deprimida, melancólica. Enquanto eu vibrava nisso, o que eu criei? Eu criei problema criei, inclusive, relações problemáticas na minha vida, extremamente problemáticas. Assim, para finalizar, para não estender muito esse assunto, no bico do funil, eu já estava com problema no meu corpo físico, tá? Já não conseguia comer mais nada, porque o meu estômago já não estava bom, né? Eu não me alimentava, e assim, tive vários problemas de saúde. Então, você se conscientizar e ter essa ânsia, né, de querer mudar, de querer sair desse lugar, mesmo que você hoje ainda não tenha como é que se fala, as ferramentas que você precisa, não tem problema. Esse é o primeiro passo, tá? A gente vai criar as ferramentas agora, que é fazendo isso aqui. Então, vamos continuar. Aqui, ó, vou ler novamente só para a gente não se perder. E imprimir a mente do objeto do seu desejo na mente do universo que rege a criação, tá? Então, o que você está imprimindo na mente do universo que está criando na sua vida, tá? Então, é importante que você se conscientize disso. E fazer com que a força onipotente do universo transforme essa imagem em presença concreta, tá? Então, ele pega essa imagem que você está imprimindo na sua mente e ele está captando isso com uma vibração e vai fazer o quê? Vai fazer com que essa imagem se torne presença, né? Uma presença concreta. Você vai conseguir ver, ser palpável para você, vai viver isso no plano físico. Em conformidade com essa lei, o Espírito do Universo, que é criador, que foi aquilo que eu falei, né? A essência dele, a natureza dele é criadora, assim como você, já que você vem, né, desse espírito do universo, você também é um ser criador. Não é à toa que a sua mente não para, tá? Não para. Então ela tá o tempo inteiro querendo criar, tendo ideias, criar. Então a partir do momento que você interrompe isso, você para, né, com esse fluido que é seu, que deveria acontecer normalmente, naturalmente, acontecem os problemas. Você começa a se enxergar de forma errada, tá bom? Você começa a ver, por exemplo, você como um ser doente, incapaz, limitado, coisa que você não é. Agora você já entendeu o que você é, tá? O Espírito do Universo, que é criador, acolhe os pensamentos que mentalizamos com suficiente intensidade e faz com que a coisa mentalizada se manifeste sob uma forma concreta. Então agora a gente já entendeu como funciona a terceira lei, tá? Gente, se ver, né, como a imagem perfeita, esse é o caminho, né? E o que é a imagem perfeita? A imagem perfeita é você como um ser saudável, você como um ser que transborda o quê? Bondade no seu coração, amor, né? Harmonia, equilíbrio. É isso que vai fazer com que você se eleve, tá? E se conecte vibracionalmente com a mente espiritual, com o espírito do universo, porque ele é isso. Ele é isso. E remover, né, da mente, por exemplo, esses pensamentos melancólicos, pensamentos de culpa, pensamentos que minam, por exemplo, a nossa energia vital, que minam, por exemplo, a vida, né? O espírito do universo, ele dá a vida, ele está na vida, ele está, por exemplo, na sua respiração. Ele é a sua respiração, ele é você, ele está no seu corpo, ele é você, tá? Então, a partir do momento que você se conscientiza disso, você toma posse daquilo que já é seu, daquilo que já é seu. Você é um ser criador. O espírito do universo, ele cria o quê? O universo, né? Macro, certo? E você é o quê? Você, como é um fragmento desse espírito do universo, você é como um Deus, mesmo que você não goste de ouvir isso, você é como Deus. Você cria o seu universo individual, quer você queira, quer não, tá? Você tendo consciência sobre isso ou não. Então você tem essa essência. Então tome posse do seu poder. A sua mente, ela é criadora, então não permita, por exemplo, que a sua mente ela seja bombardeada, né, por pensamentos errôneos, pensamentos ilusórios, aterrados na matéria, que estão criando, né,
por exemplo, doenças, desamor, desequilíbrio, infortúnios, escassez, isso tudo, tá? Então vamos limpar a mente, porque esse é o caminho, e mentalizar aquilo que a gente quer, tá? Uma boa saúde, você já lá na frente com seu objetivo realizado, tá? Então vamos para a próxima linha. Até já!